posso perfeitamente começar pela Mariana, que é, vocês, por exemplo, são uma associação que são voluntários e vão às escolas voluntariamente para ensinar um pouco de política e democracia aos jovens. As escolas falham nesse aspecto. Há falta de literacia política nas escolas portuguesas. Então, eu acho que os jovens sabem muito sobre equações, sobre orações, sobre a construção prática, e acho que as nossas disciplinas de cidadania assim, realmente poderiam estar um bocadinho mais evoluídas e não estão. E isso é uma falha do sistema educacional português, e também se pode atribuir aí um bocadinho o problema dos jovens, pronto, estarem a ir menos às urnas quando atingem a maioridade. E afins. Agora, eu considero que é possível nós fazermos aqui uma reforma nas aulas de cidadania, no sistema político, no sistema educacional, e realmente levar um bocadinho às escolas sobre o que é política, os temas relacionados com a democracia, com o nosso sistema político, como é que ele funciona, também finanças, também aqueles temas que realmente um adulto, um jovem que passa para a vida adulta deve saber. E realmente acho que a escola não nos prepara muito para esse tema, e acho que tem vindo a ser um tema muito debatido até por nós jovens, de querer fazer aqui uma reforma no nosso sistema educacional. Portanto, acho que é um problema que toda a gente consegue concordar que existe, e também foi por isso que cresceu um bocadinho o nosso projeto, mesmo com a intenção de dar literacia política e explicar um bocadinho aos jovens quais são os seus direitos, mas também, principalmente, quais são os seus deveres cívicos enquanto cidadãos de Portugal. E, portanto, considero que os nossos projetos também são uma boa adicional ao sistema educacional e, portanto, considero que acho que estamos a fazer um bom trabalho e que, sim, há várias coisas que podíamos melhorar no nosso sistema, mas também estão aqui as associações para isso, para um bocadinho dar apoio às escolas a perceber o que é que os jovens de agora realmente precisam e que incentivos é que os podem levar a fazer com que seja reforçada a nossa democracia. Heller, viu aí a abanar com a cabeça várias vezes. Concorda com estas afirmações da Mariana? Sim, em grande medida concordo. Parece-me uma análise muito sóbria do que efetivamente ocorre. Acho que ligando aqui um pouco ao que eu estava a dizer aqui, anteriormente, aquela questão da alienação e da atomização dos indivíduos também começa, obviamente é pela superestrutura, mas também começa na escola. E basta ver como é feita a disposição, basta pensarmos como é feita a disposição de uma sala de aula. Temos todos mais ou menos a mesma idade. A sala de aula era disposta cada um na sua carteira, virado para um quadro, para um professor, e o professor virado para nós. O que é que isto é um tipo de modelo típico da Revolução Industrial, ou típico do final do século XIX, em que estamos a ensinar competências, digamos, hard skills, competências fortes, e pouco mais. Portanto, a escola serve efetivamente para a questão das equações, das orações e tudo mais. O que, obviamente, eu não quero descurar isso, acho que isso é extremamente importante, obviamente, para criar cidadãos, mas lá está, este é que é o ponto integral aqui, não é o suficiente para criar cidadãos. E eu creio que a escola tem um papel a formar cidadãos, não só trabalhadores. Acho que a escola formar trabalhadores é um dos maiores erros que a nossa sociedade, e quando digo a nossa sociedade, estou a dizer global, está a fazer. E isto não ajuda quando temos ilustres comentadores e escritores, e um caso que eu estou-me a lembrar claramente é o António Barreto, que escreve muitas vezes no Público sobre este tópico, de que a escola não deve ensinar política. E quando digo política não estou a falar de partidos ou política partidária, apesar de ser essa forma mais estrutural que nós temos hoje em dia, mas que acha que a escola não deve, por exemplo, ensinar o que é que são as ideologias, ou como é que elas funcionam, como é que se interligam. E eu creio que isso é uma imbecilidade de todo tamanho. Não há outra palavra, porque o que estamos aí a formar são cidadãos amorfos. Ou seja, não estamos a formar cidadãos, estamos a formar apenas trabalhadores. E eu não creio que essa deve ser a forma que a escola deve ter. Portanto, eu acho que devemos aprimorar as componentes pedagógicas a nível político. Obviamente, teremos que abordar partidos porque eles existem no sistema e porque grande parte do sistema faz via partidos. Mas a política não se esgota de todo em partidos. Na realidade, os partidos são uma pequena parte de todo o sistema político. Obviamente, as associações aí podem dar um contributo. As associações apartidárias podem dar um contributo porque, efetivamente, podem estar um pouco mais desprendidas de partidos, apesar de eu acreditar que não existem cidadãos que sejam apolíticos. Obviamente, todos têm o seu pendor, mas o facto de serem apartidárias tem aqui uma componente, digamos, de credibilidade.
mas efetivamente temos que mudar na escola muita coisa, mas não só, ou seja, a alteração da escola é fundamental para atrairmos mais jovens para a política, muitas vezes é por questões de desinteresse, mas outra questão, e é uma questão que me toca muito pessoalmente, é a questão da desigualdade. E é fácil de notar que os jovens, portanto, vindos de agregados familiares de escalões mais baixos e de percentis económicos mais baixos, estão um pouco mais afastados da política do que jovens que estão em escalões mais elevados. E isto tem a ver com uma disponibilidade não só financeira, como é óbvio, mas também uma disponibilidade de acesso à cultura e a uma literatura política que os jovens, obviamente, de escalões mais baixos não têm, mas também uma disponibilidade física e mental, porque sabemos que os jovens que são, digamos, que vêm lá está de agregados de rendimentos mais baixos, têm que começar a trabalhar mais cedo, não conseguem ingressar nas faculdades de topo, e isso tudo mais leva a que, ao entrarem mais cedo na vida de trabalho, depois não têm o tempo e a disponibilidade que têm para as causas, lá está, a visão holística da sociedade e o pensar na sociedade como um todo, e ficam mais integrados em causas esparsas. Portanto, eu acho que sem combatermos, e acho que é esse o ponto da minha intervenção, acho que sem combatermos esta questão de uma forma integral, nunca iremos resolver o problema. Ou seja, o facto de não é só mudar a disposição da sala que vai resolver o problema. Ajudará, sem dúvida, o facto de termos jovens a debater uns com os outros, que é isso que deve ser. A sala deveria ter uma forma, por exemplo, mais em U, digamos assim, e jovens a debater uns com os outros e a defender causas que até não concordam, quanto mais não seja para criarem um raciocínio político e perceberem como é que se constrói um argumento e como é que o argumento funciona, e até pelo meio até podem mudar de opinião, que não tem problema absolutamente nenhum com isso. Portanto, eu acho que o que temos de fazer é começar pela escola, sem dúvida, mas fazer uma reflexão séria, ponderada e integral. Há uma disciplina de formação cívica nas escolas. Será que isso chega para debater estes assuntos e trazer a política para as escolas e a democracia neste caso também? No meu tempo, a formação cívica da escola servia para resolver os problemas da turma. Não era para mais nada. O nome é muito enganador, era uma aula com a diretora de turma, nós íamos lá fazer queixinhas uns dos outros e a diretora de turma lá nos aturava. Exatamente. Mas, por isso, neste momento a formação cívica como está não é de todo uma boa solução. A disciplina de cidadania ativa seria, se tivesse um programa mais completo, mais robusto, seria bom início se reforçasse mais sobre a literacia política e sobre a literacia financeira, mas nós estamos aqui numa linha muito ténue, porque nós não conseguimos falar desta reforma apenas da literacia política e da literacia financeira, sem falar, como ela disse, do todo do sistema educacional. Porque há muita coisa ainda a ser melhorada neste sistema, nós não temos... concordo muito com o que o Helder disse. Nós estamos a criar trabalhadores, não estamos a criar cidadãos. Não estamos a criar pessoas com mente própria. A disciplina de filosofia está a ser completamente desaproveitada. Uma disciplina que poderia dar muito bem para o debate, para entender as várias ideologias políticas e económicas e sociais. E não se estuda. A filosofia, no meu tempo, novamente, era decorar as falácias e espetar palha nos textos. Era isto. E toda a gente passava com distinção porque era assim que se fazia. Pronto, e pelos vistos continua a ser, não mudou muito. E seria uma ótima oportunidade para começarmos a debater política, começarmos a debater cidadania. Temos a sociologia também, já é mais do secundário, uma opcional no secundário também é uma ótima oportunidade. E eu comecei a estudar mais rapidamente o sistema eleitoral americano e inglês com a disciplina de ciência política no 12º ano do que o português atual. Porque nós em história, chega ali à história contemporânea portuguesa e desaparece. Deixamos de falar, começa-se a falar na Guerra Fria, Estados Unidos contra a Rússia e mais nada. Depois eu, no 12º ano, começo-me a interessar ainda mais por política por causa do sistema eleitoral inglês e americano. O português eu já tinha noções, porque sempre fui uma pessoa interessada. Mas qualquer pessoa da minha turma que não fosse interessada pela política sabia mais, com 18 anos, sobre as políticas em Inglaterra e nos Estados Unidos do que em Portugal. E isto roça um absurdo, na minha opinião. Por isso, sim, acho que é preciso uma reforma do sistema total, não é só nesta área, claramente, e temos muitas oportunidades por onde pegar.
Bem, eu tirei aqui algumas notas, é a grande vantagem de ser o último a falar. E, portanto, tenho aqui algumas coisas para dizer. E começo exatamente pelo pormenor que obviamente, principalmente nos últimos dias, voltou a vir ao de cima de uma célebre capa de revista com o nosso primeiro-ministro, em que dizia que estava cá para 4 anos e habituem-se. Bem, eu espero que ele esteja tão certo relativamente a isso como quando dizia que os portugueses não gostavam de reformas. Porque também foi um dos grandes escudos que ele utilizava para não fazer reformas, fosse do sistema fiscal, fosse relativamente a questões de educação. E, portanto, espero que também, efetivamente, esteja errado nesse aspecto. Falamos aqui da questão das aulas de cidadania, da questão das aulas de formação cívica, também um pouco de filosofia, e de facto existe esta lacuna. Aliás, em jeito de provocação, até aproveito para dizer, quem me dera que vivêssemos num sistema de ensino tão bom que o trabalho da Mariana fosse totalmente escusado. Seria excelente. Infelizmente não é, e felizmente que o trabalho da Mariana é feito. Eu compreendo aqui algumas... O Hélder falou de haver alguns comentadores políticos que estão reticentes relativamente à questão da formação política nas escolas. Eu, de certa forma, consigo compreender essa preocupação se estivermos a falar do sistema de ensino habitual, em que temos o professor a lecionar toda a matéria em causa. Isto pelo simples facto da conclusão a que todos já chegamos também durante esta conversa, que é todos somos políticos à nossa maneira, todos temos as nossas visões, todos temos a nossa ideologia, por muito que não se enquadre a 100% com qualquer partido político, todos nós temos a nossa forma de ver o mundo. E, portanto, lecionar este tipo de conteúdos pode levar àquele grande chavão que muitas vezes é utilizado em política, que é a doutrinação. O estarmos a incentivar ou a levar, a encaminhar o raciocínio das pessoas para determinado lado que nós defendemos. Mas isto também é fácil de se combater. É uma questão da escola arranjar protocolos ou arranjar ferramentas, seja com associações, seja com os próprios partidos políticos da sua área, seja a nível concelhio, seja a nível distrital, seja mesmo com os próprios partidos políticos e com as associações de cidadãos. E, nesse sentido, arranjar estes mecanismos de tirar... aliás, acaba por não ser o retirar a subjetividade, mas sim assumir essa subjetividade e cada um puxa a brasa à sua sardinha e na cabeça dos jovens há algum destes modelos, alguma destas formas de ver o mundo, novamente digo, seja nos partidos políticos, não seja nos partidos políticos, fazer uma espécie de ressonância e também acabar por cativá-los dessa forma. Porque eu vejo... Eu identifico aqui principalmente 3, além da questão da degradação da imagem da política aos olhos não só dos jovens, mas também vejo aqui 3 problemas principais nesta falta de empenho na vida política ativa por parte dos jovens. Em primeiro lugar, o problema parte de casa. Se tivermos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação enquanto pessoa, enquanto passam este tipo de casos na televisão, no telejornal, ao jantar, se tivermos aqueles que são os nossos primeiros ídolos, aquelas pessoas que têm o principal impacto na nossa formação enquanto pessoa, a dizer, bem, mais um, bem, olha, é o que temos, olha, Portugal. Quando isto acontecer, e atenção, não estou a dizer que não deixam de ter razões para o fazer, isso é toda uma outra discussão, mas enquanto este problema não for resolvido, é difícil, dificulta a tarefa dos jovens terem outra visão sobre a política. Depois, exatamente a questão das escolas, e muito bem, que
aproveitar-se exatamente para, como dizia a Mariana, a questão de introduzir os temas da política, introduzir questões de finança, dar também alguma literacia também no sentido da economia, seja pessoal, seja também para termos uma visão mais abrangente daquilo que é a macroeconomia, daquilo que é importante para o país, para também percebermos, ok, esta decisão ou esta iniciativa legislativa aconteceu de determinada forma porque tem este objetivo. E se a pessoa tiver uma base de conhecimento sobre o assunto, é mais fácil despertar o interesse e até ir procurar mais sobre essa questão. E, portanto, era fundamental também existir, então, essa reforma. E depois também, se conseguirmos nestes primeiros dois temas resolver a vasta maioria do problema, depois também vai partir do interesse do próprio, da consciencialização do próprio, relativamente à relevância desta sua participação. Há aqui outra questão que eu vou lançar para cima da mesa, que também tem sido alvo de alguma polémica, podemos dizer, dentro dos partidos também, que é a questão do voto antes dos 18 anos, ou seja, a partir dos 16. Se calhar eu vou começar por dar a palavra à Mariana, que também pode ter esse feedback das escolas. Achas que os jovens devem votar antes dos 18 anos? A minha opinião é que não concordo que os jovens que não atinjam ainda a maioridade tenham esse direito e esse dever cívico de ir votar. E então eu fiz um bocadinho uma análise também antes de formar essa opinião, e o que eu estive a ler e estive a informar-me, o que me diziam que seria o principal motivo para que se desse esse direito aos jovens era principalmente motivá-los a participar mais na vida política, como se o voto eleitoral fosse a única forma de participar ativamente na nossa comunidade. E o que eu tenho visto é que realmente nos países em que isso acontece, por exemplo, a Áustria é o único país na União Europeia que permitiu, que realmente no início houve essa tal subida de interesse dos jovens, porque era algo novo, era um direito que os jovens então poderiam usufruir, mas que ao longo dos tempos não provocou uma alteração significativa. E também noutros países, como por exemplo o Brasil, a Argentina, realmente não se notou sequer o propósito para o qual esse direito foi concedido. Na minha opinião, não acho de todo que seja necessário diminuir a idade para votar. Acho que há várias formas de motivar os jovens, principalmente a forma como nós o fazemos de ir falar, ir explicar, dar informação, para que eles depois, mais tarde, quando tiverem efetivamente esse direito, pelo menos em Portugal, a partir dos 18 anos, poderem votar informadamente e de forma informada e com conhecimentos de causa. Porque, por exemplo, eu também acho que um dos motivos que as pessoas apoiam o voto a partir dos 16 anos é também dizer que nós temos outras liberdades a partir dos 16 anos, como por exemplo a emancipação também, a forma podemos casar com a autorização dos nossos pais, isso tudo. É tudo condicionado, ou seja, nós não temos a liberdade total e há uma razão para nós não o termos. Os jovens a partir dos 16 anos até aos 18 ainda não estão totalmente capacitados daquele conhecimento e daquela informação que será necessário para fazer uma decisão tão importante. E também, a falar de mim, com 16 anos, eu também, para formar uma opinião, olhei para mim também e com 16 anos, embora eu fosse interessada e sempre quis saber sobre o que é que estava a passar no meu país, eu não tinha qualquer consciência, também nunca me tinha afetado diretamente, quando comecei a trabalhar aos 18 também, os impostos e tudo o que me foi afetado diretamente pela política. Realmente eu formei uma opinião a partir daí. Eu tinha várias ideias, várias opiniões, mas realmente a partir do momento que eu comecei a viver a vida adulta, que é realmente afetou-me diretamente, é que eu consegui formar uma opinião bem informada e com conhecimento de causa. Portanto, considero que não é necessário, não é primordial para incentivar os jovens a participar na política. Portanto, não considero que seja uma medida eficaz. Vasco, nós falamos aqui da falta
que a escola, ou neste caso, que a política faz nas escolas, informar cidadãos e não trabalhadores, como estávamos aqui a ouvir-vos, faz sentido este voto antes dos 18? Bem, eu, em primeiro lugar, concordo especialmente com o fim do que a Mariana disse, que não é primordial, não é algo prioritário. Falaste na Áustria, a Malta também já implementou aqui o voto aos 16 anos e, exatamente como tu disseste, no início um pico e depois vem-se a dissipar e fica mais ou menos de acordo com as percentagens do resto dos jovens na parte da votação. Mas eu não vejo argumentos contra, ou seja, os jovens hoje em dia têm mais acesso à informação do que em qualquer outra altura da nossa história. Têm mais capacidade agora de conseguir tomar uma decisão consciente e, acima de tudo, esta decisão não é uma decisão vinculativa. Ou seja, não é por eles irem votar com 16 anos que vão votar no CDS, que quando tiverem 20 não possam votar nem ela ou no livro. Uma pessoa cresce e é normal eu já votei em várias vezes em outros partidos, que não seja nem ele. Acho perfeitamente normal. Uma pessoa cresce, uma pessoa matura as suas ideias, quer seja a partir dos 18, quer seja a partir dos 16. E depois, há sempre nós vivemos num país extremamente envelhecido. E isto é uma boa maneira também de começarmos a mediar o corpo que vai votar, quem vai votar, não começar a equilibrar um bocado as contas, começar a ver quem é visado daqui a 4 anos a ter o seu poder de decisão. Toma-se uma decisão hoje para quem daqui a 4 anos já vai estar a estudar. Essa pessoa tem o direito a poder ter voto na matéria, literalmente, neste caso. Por isso, não acho que seja de todo prioritário, mas não vejo por que não. Sou tendencialmente a favor, mais pela falta de argumentos contra, na minha opinião, do que outra coisa qualquer. E contribui sempre, na minha opinião, para maior literacia política, claro. Hugo, a tua opinião sobre este assunto? Sobre este assunto, tenho se calhar uma opinião que até vou colocá-la de uma forma um bocadinho mais provocatória, até para dar ao Hélder a hipótese de explorar um bocadinho mais o tema. Eu acredito que o sistema de ensino, da forma que está montado, com todas as deficiências que já abordamos nos outros temas, eu tenho sérias dúvidas que aos 18 anos os jovens estejam preparados para votar. Com certeza haverá bastantes, mas, efetivamente, tirando a questão a novidade de vou votar, e isto, sendo aos 16, sendo aos 18, não vejo grande diferença. A primeira vez vai ser sempre a primeira vez, e esse fator de novidade vai sempre verificar-se. Efetivamente, o que nós precisamos nos preocupar é que quando os jovens têm 18 anos, têm competências e têm a informação e o interesse mínimo necessário, porque estamos a falar da escolha dos governantes do nosso país. Não digo que os mais velhos não tenham obrigatoriamente esse sentido de responsabilidade. Mas se não dermos as ferramentas aos mais jovens, não tendo a mesma experiência de vida, não tendo ainda muitos anos de contacto com o trabalho, com a sua independência, não sabem o que é que pesa o preenchimento do IRS, não sabem o que é que pesa o peso das contas e dos empréstimos que possam contrair e que tenham que pagar ao final do dia. Portanto, nós temos que nos preocupar primeiro em muni-los, em prepará-los para a vida adulta a sério, porque neste momento temos um ensino obrigatório até ao 12º. Portanto, acabamos por ter aqui uma espécie de um pacto social que assume que os jovens estão apenas
munidos de todas essas faculdades, seja na questão da capacidade de saber falar, da capacidade de saber interagir, da capacidade de ter um raciocínio lógico, daí a preocupação também sempre com a matemática, de um conhecimento de cultura geral sempre muito ligado às ciências e, portanto, só temos um ser humano funcional e preparado para a vida em sociedade a partir dos 18 anos, que é quando está efetivamente, regra geral, com os estudos terminados. Obviamente que há sempre exceções, ou que terminam mais tarde devido à sua data de nascimento, ou que terminam até mais cedo porque entraram mais cedo para a escola. Há sempre aqui exceções à regra, mas, em termos gerais, será algo nestas linhas. E, portanto, por este mesmo argumento, o que faz sentido é, se só está pronto para ser lançado às esferas da vida adulta aos 18 anos, só faz sentido também ter este peso de responsabilidade aos 18 anos. Acabamos por ter aqui a questão de que se antecipamos este prazo limite para os 16 anos, em que ainda se está a formar a pessoa enquanto indivíduo, ainda se está a formar a pessoa mesmo na sua própria personalidade, que é um processo contínuo, que vai continuar para o resto da vida, tudo bem, mas ainda está nesse processo de formação inicial. E temos a agravante de não estar munido de todas as ferramentas que seriam necessárias para uma escolha tão importante, volto a frisar, uma escolha tão importante como é a escolha dos nossos autarcas, dos nossos governos, neste caso dos nossos representantes parlamentares e indiretamente sim dos nossos governantes, parece-me que é estar a colocar uma espécie da premissa à frente da conclusão e temos todo um trabalho a fazer antes sequer de pensarmos nessa possibilidade. Hélder, a tua posição sobre este assunto? Permite-me só voltar um pouquinho atrás na conversa, também para responder aqui a uma coisa que o Hugo disse no tópico anterior. Eu compreendo as razões e a preocupação que ele tem quanto a uma possível endoutrinação, que foi o termo que utilizou. Fico contente por não ter utilizado o marxismo cultural. Só isso acho que já posso dar como um ponto positivo. Não, porque dá para os dois lados. Diz? Dá para os dois lados também. Um militante do Chega muito facilmente traria uma mensagem que ficaria no ouvido dos jovens. O meu problema com esse argumento, apesar de, acho que concordamos ambos que tem que ser dada mais formação política nas escolas, apesar de concordarmos com isso, eu acho que a minha principal oposição a tal é que o acesso à política é desigualitário, claramente. E tu deste um exemplo de alguém que chega à casa, que está com os pais, e que os pais dizem que têm menos formação política, vamos supor assim, e dizem qualquer coisa. Mas também precisamos pensar nas pessoas que não têm os pais àquela hora em casa, porque os mais pobres trabalham horas sem fim, trabalham fins de semana, trabalham noites. Portanto, o acesso à política, isto é só um exemplo para dizer que o acesso à política é desigualitário e o papel primordial, ou a principal ferramenta que nós temos para tal, é a escola. Portanto, e acho que isso estamos de acordo. Ponto assente. Agora, voltando aqui ao tema de e desculpa-me esta... Não faz, tudo bem. Este sim ou não, pronto, ainda bem que existe dissensão na mesa, porque já estava, estamos todos a concordar mais ou menos com o mesmo. A minha estrutura partidária é claramente a favor do voto aos 16 anos. Creio que da mesa, acho que é a Iniciativa Liberal que não tem bem som, é QB favorável. O PSD também tem, dentro do partido, e dizia-nos a Filipa no último programa que mesmo dentro do partido há assim uma divisão, mas há uma medida nesse sentido. O LIVRE, nesse aspecto, tem uma posição claramente a favor do voto aos 16 anos. Eu sou favorável também ao voto aos 16 anos, apesar de não ter essa posição tão vincada por achar que, mais uma vez, por si, não resolve o problema. Permite-me só também contra-argumentar aqui algumas coisas que foram ditas, tanto pela Mariana como pelo Hugo, é a questão de porque eu voto aos 18. É uma idade completamente arbitrária. Portanto, é uma construção social. Não há nada que define o voto aos 18. O Hugo deu o exemplo de que uma pessoa aos 18 tem... E a Mariana usa um termo que a mim é muito caro e que pareceu-me perigoso utilizar, que é a liberdade. Parece-me um bocado perigoso lançar esse tema para o debate, mas eu focando-me aqui
uma perspectiva um pouco mais utilitarista, digamos assim, para a sociedade, a questão do trabalho. E usaste a questão do trabalho. Pode-se começar a trabalhar aos 16 anos. E porquê é que alguém há de começar a trabalhar aos 16 anos, contribuir financeiramente, não é como eu vi ontem uma associação de contribuintes, e eu ainda não sei muito bem o que é isso. Eu acho que nós somos todos contribuintes para a sociedade. Agora, uns são contribuintes financeiros, e ainda bem que têm possibilidades para contribuir financeiramente. Portanto, uma associação de contribuintes também parece-me, portanto, uma associação de todos os portugueses. Enfim, portanto, porque é que alguém pode, aos 16 anos, começar a trabalhar, contribuir financeiramente para a sociedade, preencher um modelo de IRS, vamos supor que essa pessoa até pode estar, não é pode estar, está incluído no agregado familiar e tem que contribuir para o preenchimento do IRS. Portanto, porque é que alguém haverá de pagar impostos? E eu não gosto de utilizar só esta perspectiva, mas parece-me que é um exemplo mais simples de entender, e não poderá ter uma palavra a ditar sobre se acha que deve pagar mais ou menos impostos. Tão simples quanto isso. Se acha que deve ter mais ou menos isenções fiscais num determinado patamar. Portanto, eu não quero associar, obviamente, o voto ao trabalho, porque acho que isso é uma perspectiva muito século XIX, mas é só um argumento para mostrar que a idade aos 18 anos é uma construção porque todos nós queremos que seja aos 18 anos. Daí eu achar que aos 16 anos existe já um acesso à informação muito grande. Agora, compreendo uma coisa que já foi trazida para a mesa, creio que pela Mariana, não tenho a certeza, sobre a questão da informação por vezes não ser a melhor. E por vezes temos aqui uma espécie de aceleração da informação. Basta ver os Reels do Instagram, do TikTok, o que seja, vídeos de 20 segundos, e que por vezes nesses 20 segundos há ali uma ideiazinha por trás que fica no nosso subconsciente. Portanto, voto aos 16, eu diria que sim, mas há muito mais trabalho para trás para fazer, como aqui o Vasco disse, há muito mais trabalho a fazer, apesar de eu achar que aos 16 já existe alguma maturidade para, agora precisamos de aprimorar, sem dúvida. Não sei se o ou a Mariana querem responder aqui ao Helder, tem uns minutos. Eu nesse aspecto aproveito, desculpa Mariana, para então, vou utilizar o mesmo argumento, a minha posição mantém-se relativamente ao que disse há pouco, mas utilizando o argumento do Helder, assim, chamemos-lhe contra si próprio, ele começa a trabalhar aos 16, portanto, supostamente vai preencher a declaração de IRS no ano seguinte, quando já tem 17. Portanto, falaríamos aqui, usando esse argumento meramente utilitarista, passaríamos a deixar de discutir os 16 para discutir os 17. Tudo bem, concordo perfeitamente, é uma construção, mas é uma construção também para trazer alguma ordem e alguma generalização, uma espécie de colocar as pessoas todas num certo pé de igualdade, porque sim, efetivamente, há muita gente que começa a trabalhar a partir dos 16, mas há muita gente que começa a trabalhar muito mais tarde do que isso, porque, por variados motivos, tem essa felicidade. Agora, volto a bater no argumento de que se o período de ensino obrigatório termina com o 12º ano, termina com regra geral, obviamente há aquelas exceções, mas regra geral aos 18 anos, então será a partir daí, sim, que passam a ter o direito a exercer essa responsabilidade. Vasco, queres dizer alguma coisa? Nós tivemos grande parte do debate a dizer que o nosso sistema educacional não está a formar gente com capacidade política nem aos 18. Dizer que agora a partir dos 18 já temos os cidadãos aptos para poderem votar, também é um pouco um contrassenso. Por isso não... Deveríamos ter, não é? Mas isso é porque o sistema funciona mal. E vamos mudar o sistema. Daí eu também ter dito. Nós podemos mudar o sistema e podemos mudar a idade do voto. O sistema, se funcionar bem, temos jovens mais do que aptos aos 16 anos para votar. E mais do que com a informação toda ao seu dispor e que é lei. Por isso, não acho que o argumento da escola do ensino obrigatório até ao 12º seja válido por causa da última meia hora da conversa. Mas, peço desculpa entrarmos aqui um bocadinho em diálogo, mas acho que também é saudável. Mas, então, diz-me uma coisa, tu defendes que o sistema de educação, a nível de formação política, deva parar aos 16 anos ou deva continuar até ao final no 12º ano, seja 18, seja 19, seja o que for. Então, nesse caso, só vai estar totalmente preparado por causa da transformação do programa e da forma como o programa está montado. Tu tens a informação completa
básica, daí esse ensino obrigatório, só quando terminas esse mesmo ensino obrigatório. Por essa ordem de lógica, não faz sentido. Desculpa, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu não consigo precisar o ano em concreto, mas até os anos 80, pelo menos, o ensino obrigatório é o ensino primário. As pessoas votavam aos 18. Até aí, quando eu acabei, no ano a seguir ao meu, creio eu, no ano anterior, desculpa, é que passou do 9º ano o ensino obrigatório para o 12º ano. As pessoas continuavam a votar aos 18 e o ensino obrigatório era o ensino obrigatório era até o 9º ano e as pessoas votavam aos 18. Portanto, não podes ligar o voto ao ensino obrigatório. Assim como também acho eu que não deves ligar o voto ao início da possibilidade da atividade laboral. O voto, e eu concordo que o voto tem que ter uma idade mínima para votar, porque as pessoas têm que ter um mínimo de maturidade e de responsabilidade para saber o que é que estão a fazer, plenamente de acordo. Contudo, eu acho que o voto tem que estar, a idade legal para o voto tem que estar ligada a partir do momento em que a tua individualidade se começa a mostrar na sociedade e que tu possas ter um voto na matéria sobre como é que essa sociedade se deve guiar ou não. E eu creio que o acesso à informação é de tal ordem, tão grande neste momento, que as pessoas já têm uma maturidade muito mais cedo para começar a exercer o seu direito de voto e a ter um papel a dizer na sociedade, seja através de partidos, seja através de associações, seja através do que é que for. Agora, o que nós temos, e é isto aqui, a questão de que eu sou favorável ao voto aos 16, não resolve o problema de todo. E temos que ter muito cuidado com esse acesso à informação. E ter um acesso à informação e fornecer instrumentos aos jovens para que consigam discernir a informação que seja melhor ou pior. E isso passa por começar com crianças tão pequenas como 4, 5 anos a perceber como debater. Ou seja, começar a criar um raciocínio e uma estrutura de raciocínio lógico para além da questão meramente matemática da coisa. E eu adoro matemática, posso já aqui dizer. Para além dessa questão lógica, temos que dar ferramentas aos jovens para... Agora, não o podemos ligar ao ensino obrigatório, nem como ligar ao trabalho, que é o que existe neste momento. Muito obrigada pelas vossas intervenções neste tema, que já vimos que divide muitas opiniões. Agora, porque estamos a passar um bocadinho do tempo, queria só uma última questão para todos, e posso começar da Mariana até ao Hugo. Uma mensagem rápida para o que é que deve ser feito para motivar os jovens a participar na vida política e cívica. Então, eu acho que é explicar, de certo modo, que não existe só o voto como forma de expressão política, isso também foi algo que eu já referi, mas que realmente existem muitas outras formas de participar. E acho que os jovens têm muito esta mentalidade de querer mudar o mundo e de querer fazer algo para contribuir para que seja um Portugal melhor e um mundo em geral melhor. E acho que falta um bocadinho a percepção de que antes de conseguir mudar o mundo temos de mudar o que está à nossa volta e temos de melhorar as nossas comunidades. E então há muitas formas que nós, enquanto jovens, conseguimos fazer isso sem ser com o voto eleitoral. Por exemplo, o orçamento participativo jovem é uma forma que os jovens podem começar a participar ativamente na nossa sociedade. Também temos, por exemplo, o direito à petição, a criação de associações, como por exemplo a 230, que forma então cidadãos em termos de literacia política. E portanto há muitas formas que nós podemos então contribuir para um Portugal melhor, e o voto também é claramente um dos nossos maiores motivos para ter criado a associação, que é incentivar ao voto e diminuir as taxas grandes que temos no nosso país de abstenção. E portanto acho que é isso, acho que os jovens podem fazer a diferença, querem fazer a diferença e têm todos os meios, e nós cá estaremos também para ajudar a que haja mais informação e mais oportunidades para todos. Helder, uma mensagem rápida para os nossos jovens. Se eu conseguisse responder rapidamente à questão, acho que este debate não tinha razão de ser, ou qualquer um de nós. Eu tenho uma visão um pouco mais negativa ou pessimista, talvez, da questão, porque eu acho que eu concordo com a Mariana integralmente e acho que todos também concordamos que a ação política não se resume ao voto, e isso é claro. Passa por fornecer mais literacia, mas eu acho que sem conseguirmos alterar alguns pilares da superestrutura económica e política que temos, muito dificilmente vamos conseguir resolver alguma coisa. Portanto, eu acho que vamos estar aqui numa questão de falar de mudança de cortinados e os pilares da casa estão a ruir. Portanto, eu acho que temos que fazer uma reflexão muito séria sobre isso e uma dessas formas é o trabalho de associações como a que a Mariana está e dos partidos, de efetivamente instruir mais os jovens em termos de literacia política.
e não digo esperar que depois consigam resolver o problema, porque nós temos muitos problemas para resolver no futuro, mas, de certa forma, aproximá-los e trazê-los de volta aqui ao seio da discussão e, de certa forma, deixarem de se sentirem marginalizados. Eu troco um bocadinho, eu falo para os adultos. Porque eu quero que a gente mais velha comece a falar de, com e para os jovens. Só assim é que nós vamos conseguir ser ouvidos, só assim é que vamos conseguir mudar alguma coisa. Nós não conseguimos mudar nada a não ser que os partidos e quem tem o poder queira mudar. Falou-se no último episódio da cota jovem, não sei o quê. Na minha opinião, não para isso, não vai mudar nada. Não é forçar alguma coisa que os partidos e os poderes de decisão vão mudar. Têm que querer mudar. E para quererem mudar, têm que começar a ouvi-los, têm que começar a falar connosco. Só a partir daí é que vamos conseguir ver alguma mudança. E seria essa a mensagem. Bem, a minha mensagem, eu tenho uma visão que partilho com o que disse o Rui Moreira na sessão de abertura do Tomorrow Summit, que foi um evento que se passou terça e quarta-feira na Superboc Arena, organizado pela Federação Académica do Porto, e em que ele nos transmite a mensagem de não estejam à espera que os mais velhos vos chamem, forcem vocês a vossa entrada nessa mesa dos graúdos que tanto aqui falamos. Eu acho que a principal preocupação que os jovens devem ter é não deixem o vosso futuro nas mãos dos outros. Não deixem os vossos futuros nas mãos dos outros, e isto implica participarem ativamente, seja de que forma for, não se limitem a criticar. Se efetivamente consideram que algo está mal, então preocupem-se também em apresentar uma alternativa. E se acham que a vossa voz não é ouvida e que vão estar sozinhos, preocupem-se também em organizar-se, em chamarem outros que possam pensar como vocês. Daí as juventudes partidárias às vezes terem alguma facilidade, juventudes e partidos no geral, terem alguma facilidade nesse tipo de organização, mas não tenham qualquer tipo de medo. Aliás, eu partilho até da opinião de uma pessoa que se calhar aqui o Vasco também conhece, que é o Ricardo Lima, que dizia de uma forma muito própria. Atenção, não subscrevo na íntegra, mas partilho um bocadinho da ideia em si, que é: os partidos são ferramentas para levarem a nossa mensagem política e a nossa forma de ver o mundo. E se sentirem a necessidade, passados uns anos, de mudarem de partido, de largarem os partidos e de juntarem-se a associações e a movimentos cívicos, façam-no, não tenham medo, arrisquem, experimentem e trabalhem acima de tudo. Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco para falarmos de política, dos jovens e desta envolvência que os jovens também têm de ter com a política, principalmente nos dias de hoje. Acho que todos concordamos com isso. Quanto a nós, ficamos por aqui então neste Falar Informal e vemo-nos, aliás, no próximo programa. Muito obrigada por ter assistido e obrigada mais a vocês. Obrigada.